mais. Bom dia, Vitor. Bom dia, professora. Tudo certo? Tudo tranquilo. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia. Eu tinha que página. Página, nós vamos corrigir os exercícios que estão sem corrigir. Tem que terminar de corrigir os de fração. Aí a tia corrigiu até a 46, hoje 47. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Isabela. Bom dia. Bom dia, Heloísa. Bom dia. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia. Página 47, tá? Que página, professora? Que eu não escutei, deu um trabalho. 47. Bom dia, bom dia, bom dia, Danilo. Bom dia. Vamos lá, meu povo? Tá faltando ainda um tempinho, né?
Revisão, tia? Já fizeram? Hã? Revisão? Já, da aula de sexta-feira. Vamos lá, então. Página 47. A gente vai desligar a câmera aqui para não travar. Primeira atividade. Mauro é maestro de uma orquestra sinfônica composta por 70 músicos. Está aqui à disposição da orquestra, aonde Mauro é maestro. A atividade A. Escrever a fração que representa o número de instrumentistas que tocam violas em relação ao número total de músicos. Então, aqui, ó, violas, 7 músicos. O número total de músicos, então, aqui, ó, 70 músicos. Então, 7 de 70, ou seja, 1/10, né? Porque 7 e 70 são dois números que a gente consegue simplificar por 7. Complete a tabela. Quantos instrumentistas tocam piano? 70 avos, ou seja, 1 de 70. Trompa, 3 de 70. Fagote, é assim que fala, pronuncia esse instrumento? 3 de 70. Olha, todas essas três frações foram reduzidas, elas já estão escritas da menor forma de representação possível, né? Violoncelo, 7 de 70, ou seja, 1/10, né? A fração na forma reduzida. Oboé, 2 de 70, ou seja, 1/35 na forma reduzida. E violino, 21/70, ou seja, 3/10 na forma reduzida. Dúvidas? Então, aqui é só escrever a representação, lembrando que aqui, ó, o comando da questão está pedindo para a gente transformar na fração irredutível. E fração irredutível é aquela forma que a gente escreve da menor maneira, com os menores números possíveis, né? A nossa fração. É quando a gente simplifica ao máximo e não tem como, a partir daquele valor, simplificar mais a fração. Então, as três primeiras já são escritas na menor forma, não existe simplificação. Por quê? Numerador e divisor não... Numerador e denominador não são divisíveis pelo mesmo número. Quantos instrumentos corresponde a 3/7 dos instrumentos da orquestra? Então, o que nós... Para saber quantos são os instrumentos, nós sabemos que a orquestra tem 70 músicos, né? Cada um com o seu instrumento. Então, nós vamos pegar 70, dividir em 7 partes iguais. Nós vamos encontrar 10. Se é 3/7, então 10 vezes 3, 30 instrumentos. E 6/7? Ora, se eu já encontrei 3/7 e que eu estou buscando 6/7, 6 é o dobro de 3.
Então, aqui nós vamos ter o dobro de instrumentos, né? Que serão 60 instrumentos. Ou aqui eu já encontrei as 10 partes, né? 10 vezes 6, 60 instrumentos. Certo, galerinha? Sim. Alguma dúvida? Não. Então, aqui a questão número 2 pede para que a gente encontre a fração equivalente com o menor denominador possível. Então, a gente vai trabalhar ali a fração irredutível também nos casos. E aí, logo no início das aulas remotas, nós estudamos os divisores, múltiplos divisores, critérios de divisibilidade. Então, a gente vai aplicar isso aqui dentro de fração. Por exemplo, 45/75 avos. Número terminado em 5, a gente sabe que ele é divisível por 5. Tia, eu já consigo visualizar que 45/75 dá para dividir por 15 direto. Eu dividi por 15 direto. Então, não tem problema, tá? Então, aqui, ó, 45/75 avos foi primeiro simplificado por 15, porque os dois números são terminados em 5. Aí, quando a gente pega 9/15 avos, a gente vê que são dois números que são múltiplos do número 3, tá? E aí, eu simplifiquei por 3. Quando a gente pega aqui 15, 5 vezes 3 dá 15. Então, podia simplificar direto por 15, tá? 144/60 avos. Par. Simplifiquei por 2. Resultado? 72/30 avos. Dá para simplificar por 2 novamente. Que deu 36/15 avos. 36 é par, 15 não é. Então, não dá mais só simplificação por 2. Então, vamos simplificar agora, ó. Tanto 36 como 15 são divisíveis por 3. Vamos simplificar por 3, 12/5. C, 14/18 avos. Deu para simplificar por 2, né? Só uma simplificação, 7/9. Já não cabe mais simplificação. 24/36 avos. Simplificou por 2 novamente, e por 3. 24/36 avos, 12/18 avos, 6/9, que é igual a 2/3. Tia, dividir direto por 12. Ah, né? Porque, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Quem quer ler a questão número 3? Ninguém? Alguém leia a questão número 3 para a tia? Sexto ano. No Brasil, Segundou, povo, vamos! Bora! no Brasil existem várias orquestras sinfônicas. Considera uma formada por 80 instrumentos, dos quais 48 pertencem a famílias de corda. Que frações na forma simplificada da representação desses instrumentistas? Muito bem. Então, se 48 são da família das cordas, né? 48, 80 avos, de forma simplificada, 3/5 da orquestra, né? Tem instrumentos, composta de instrumentos de cordas. Certo? Tiveram muita dificuldade no estudo de frações, sexto ano? Mais ou menos. Mais ou menos? Dentro dessas atividades, o que eu já conquistei, quais foram as atividades que vocês tiveram mais dificuldade? Qual, tia? Essa daí é Essa a próxima? parte aqui que nós vamos corrigir agora. Eu fiz tudo. Então, vamos lá. Porque... Como? Provavelmente tem alguma coisa errada, mas...
faz parte do processo. Bom, vocês tirarem as dúvidas também, né? Pode perguntar, pode falar. Vamos lá? Outra pessoa agora para ler questão número 1. Meu Deus. Posso ler, tia? Pode. Como é que eu leio esse primeiro nome aqui? Saré. Saresp. Em uma turma há 10 meninos e 15 meninas. A fração que pode representar a relação entre o número de meninos e o total de estudantes dessa turma é... Qual é a fração? 10, 25 avos. Muito bem. Porque quando a gente pega 10 mais 15, ou seja, 25 meninos ao todo. Então, que representa um número de meninos, 10, 25 avos. Certo? Mole, mole, fácil, fácil. Assinale com X os pares que correspondem às frações equivalentes. Então, ó, somente a letra C, E e a F. Ok? A D não? Qual? A D não? Não, porque se a gente pegar, ó, 33 e 11, é 33 dividido por 3 para dar 11, certo? Se eu pegar 99 por 3, vai dar quanto? Não dá 9, né? Então, não é. Certo? Então, C, E e F. Aí tem aqui as transformações, ó. 4 quintos multiplicou por 7, aqui por 8 e aqui dividiu por 5. Mais alguém para ler? Quem vai ler agora? Posso? Escreva na forma irredutível a fração que representa. Letra A. Posso falar? Pode. 1/4. Por quê? Olha só, como nós temos a unidade em centímetros e metros, né? Nós sabemos que Diminuir por 25. Nós sabemos que 1 metro, ele tem quanto? 100 centímetros. Então, é 25 centésimos. Simplificando, nós vamos encontrar 1/4. Por quê? 1 metro, 100 centímetros, dividido em 4 partes de 25. Certinho? Uhum. B, 20 metros em relação a 1 quilômetro. 1 quilômetro, 1000 metros. Né? Então, 20 metros de 1000, 1,50 avos, na forma simplificada. Essa eu não entendi, tia. Qual? Essa daí. A B? É. Por que não entendeu? Fala pra tia. É por causa que eu não consegui achar resultado. Porque você não sabia que 1 quilômetro correspondia a 1000 metros? Não, eu sabia, só que coloquei a resposta errada. Como você fez? Eu coloquei 2 centavos aqui no método. Sim, não, você não conseguiu terminar a redução da fração, né? Então, ó, porque você só cortou o 0, aí ficou com 2 centésimos. Quando a gente tem 2 e tem 100, 2 e 100 são divisíveis por 2, são 2 números pares, então você tem que simplificar mais uma vez. Você não chegou ao final, né? Você não fez errado, você só não finalizou a resposta, que era colocar na forma irredutível. Entendi. Entendeu agora? Entendi. 30 segundos em relação a 1 hora. Ixi, nós vamos ter que transformar, ó. 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Certo? Então, aqui, ó, 1 hora, 60 minutos. É 60 minutos vezes. Cada minuto, 60 segundos. 60 vezes 60. Que nós vamos encontrar 3.600. Nossa. Né? 30 segundos de 3.600. Ó, podemos simplificar cortando 0. Depois 3.360. Dá para simplificar por 3.
1/120 avos. 4 horas em relação a um dia. Um dia nós vamos considerar 24 horas. 4/24 avos. Simplificando, 1/6. Então, aqui a gente tinha que estar esperto, né? Nessas transformações aqui, ó. De metros, quilômetros, horas, dia, né? Para trabalhar com a mesma unidade, que senão não ia dar certo, não. Vamos lá? Quem vai ler a questão 4? Ninguém? Pode. Um eficiente sistema de conservação de alimentos é o congelamento. Ele não só evita que os micro-organismos se desenvolvam, como mantém inalteradas as características do alimento, desde que submetidos a boas condições de armazenamento. Na instrução de preparo de um peixe, encontra-se a seguinte indicação: deixar congelar por meia hora e colocar um forno para assar 1/4 de hora. Gastar-se mais tempo para descongelar ou para assar o peixe? Justifique sua resposta. E aí? Ó, 1/2 da hora para descongelar e 1/4 da hora para assar. Que gasta mais tempo? Assar, eu acho. Ó, 1/2 da Descongelar. hora. 1 hora dividida em 2 partes. 1/4 da hora. 1 hora dividida em 4 partes. Vamos analisar. Se eu pegar 1 hora, 60 minutos, dividir em 2 partes. Meia hora, 30 minutos. Se eu pegar 60 minutos, dividir em 4 partes, 15 minutos. Então, ele vai levar 30 minutos para descongelar e 15 minutos para assar. E aí? Assar. Para assar, né? Para assar, a gente vai demorar menos tempo, né? Mas a pergunta é: mais tempo para descongelar ou para assar? Gasta-se mais tempo para descongelar e menos tempo para assar. Certo? Errei. Vamos lá, então? Ô, tio, Agora aqui, ó. Prova Brasil, 2 figuras, a divisão que José e Pedrinho fez, né, ao comer uma pizza. Cada um comeu uma pizza em que ela foi dividida de forma diferente. Oi? Fala, pode ler. Quem vai ler? Posso ler de novo, né? Pedrinho e José fizeram uma aposta para ver quem comia mais pedaços de pizza. Pediram 2 pizzas de tamanho igual. Pedrinho dividiu a sua em 8 pedaços iguais e comeu 6. José dividiu a sua em 12 pedaços iguais e comeu 9. Então, ó. Pode falar, tio? Pode. Pedrinho e José comeram a mesma quantidade. Muito bem. Porque quem quiser ali, né, trabalhar até por pintar, né, a imagem ali, ó, quem pintar a imagem que já está desenhada no livro, vai conseguir visualizar que a quantidade de 6/8 e 9/12 é a mesma porção, né? Só foi, na verdade, feita uma divisão ali de forma diferente, né? As fatias de José eram menores, mas que quando a gente pega ali a correspondência de 9/12 e 6/8, é a mesma quantidade, né? É como se o todo ali fosse as 2 pizzas dividido em 24 partes e cada um comesse 18, né? Então, logo eles comeram a mesma quantidade. 6. A fração equivalente a 3/8, cujo
Hã? Eu não consegui achar essa. Cujo a soma do numerador com o denominador seja de 55. Então, ó, eu tenho que somar o numerador e o denominador que eu encontrar, tem que dar 55. Para saber como que eu vou chegar a esse resultado, o que que eu vou fazer? Eu vou somar o que eu já tenho. Então, eu tenho 3 oitavos. Então, eu vou somar 3 mais 8. 3 mais 8, 11. Se eu tenho que transformar essa soma em 55, eu tenho que multiplicar por quanto? Sim. 55 dividido por 11 é 5. Então, eu preciso multiplicar a minha fração por 5. Então, eu vou pegar 3 oitavos, 3 vezes 5, 15. 8 vezes 5, 40. Entendido? Sim. Sim? Então, tá. A parte colorida que representa a fração irredutível da figura. Então, nós vamos escrever a fração, né? A gente pode escrever a fração da figura, contando, né, os quadradinhos, só que a gente tem que prestar atenção. Que nós temos a divisão aqui ao meio, né, do quadradinho. Então, isso a gente tem que observar também, porque a gente vai contar, ó. Aqui com meio aqui, vai dar uma unidade. Então, aqui desse lado nós temos também, tá? Então, a decomposição, a forma irredutível, vai dar 1/3 dessa figura, né? Porque aqui, ó, pode pensar na possibilidade de se dividir aqui, ó, também, né? Em 4 partes, pegar 4 quadradinhos e fazer essa divisão. Tá? Então, a fração é 1/3. Tia, contei de meio em meio, a minha fração primeira foi bem maior, não tem problema. Você vai reduzir até chegar a 1/3. Certo? Questão número 8. Quem vai ler agora? Vamos pegar um aluno que não leu ainda. Quem gostaria de ler? Eu, tia. Então, vamos. Uma parte da água de que nosso corpo necessita pode ser encontrada nos alimentos. Observe a tabela com a quantidade aproximada de água em alguns elementos e responda as perguntas a seguir, justificando suas respostas. Então, vamos lá. Nós temos a tabela aqui. Qual é o alimento que tem mais água? Pode ser leite ou, né, entre o leite e a cenoura. O leite? Leite. Por que que o leite tem mais água? E 91 é maior que 90. Muito bem. Porque quando a gente pega 91 é maior do que 90, certo? Qual é o alimento que tem mais água? A acerola ou a cenoura? Os dois têm a mesma. Muito bem, porque se a gente simplificar essa fração da cenoura aqui, nós vamos encontrar 9/10 também. Muito bem. Os dois alimentos têm a mesma quantidade. Qual dos alimentos listados tem a maior quantidade de água? O alface. Né? Ou não? Vamos analisar todos. 96%. Não, na real, pepino. Ou não? O arroz, ó, 7/10, como se fosse 70%, 90% acerola, 90% a cenoura, 91% leite, 1/8 a manteiga, 3/4 o ovo e 19/20 o pepino. Então, ó, nós vamos fazer a transformação. 1/8 da manteiga aqui embaixo. Nossa.
Ó, aqui, quando a gente pega esse 1/8 da manteiga, a gente não consegue escrevê-la com a fração de denominador 100, né? Que é como se a gente transformasse isso em uma porcentagem. O ovo a gente consegue, né? O pepino. Quando a gente multiplica aqui, ó, vamos pegar aqui, com exceção da manteiga, todos os outros, ó, 9 décimos é a mesma coisa que 9 centésimos, que a tia já falou para vocês. 7 décimos, 70 centésimos. 3 quartos, 75 centésimos. 19 vinteavos, 95 centésimos. É como se eu multiplicasse isso aqui, ó, por 5, você tem que multiplicar o numerador também. Então, a gente, quando organiza isso aí, a gente vai ter essa visão, né, de percentual mesmo. Porque o que é a porcentagem? É quando a gente tem essa quantidade aqui por 100, né? Então, dentre os itens aqui, ó, a gente vê que o que tem a menor quantidade é 50 centésimos. E aí, quando a gente pega a metade, 50 é a metade, 1/2 é a metade. Se a gente compara 1/8, lembra do exercício anterior que nós comparamos? 1/2 da hora e 1/4 da hora. Se a gente pegar lá aquele 1/4, dividir de novo, a gente vai ficar aí com menos de 7 minutos. Lá, pensando naquela situação que nós acabamos de ver. Então, 1/8 é uma quantidade muito menor do que 1/2. Então, a menor quantidade de água está na manteiga. E a maior está onde? No alface. Porque o pepino é 95. O alface é 96, que vocês ficaram em dúvida aí. E a manteiga, né? Nós trabalhamos a comparação ali com a fração reduzida de 1/2. Questão número 9. Ô, tia, posso falar da 8 aqui? Da D? Pode. Eu só vi que, tipo assim, o denominador dele era 100 e era quase, e era 96. E era quase o alface inteiro de volume de água. É isso que eu fiz. Isso aí Que, mesmo. Então, ó, e o pepino, né, que a gente vê aqui que 19 partes de 20 também é muito próximo. Que foi, acho que a sua dúvida também, né? Mas aí, se a gente transforma isso no denominador 100, né? 20 para virar 100 é multiplicar por 5. Se eu multiplico 19 por 5, ainda vai ser menor que o alface. Tá ótimo. Porque, na verdade, o exercício aqui, ele está pedindo somente quem tem a maior quantidade de água, né? Então, a maior é o alface. Oi? Eu posso ler o número 9? Pode. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. A fração da hora, que corresponde a 35 minutos, é 35, 60 avos, né? Que é 35 de 60. Então, 7/12 avos. Dúvida? Vamos embora. Aí a fração irredutível. Primeiro, pessoal, vocês iriam analisar cada situação, a fração inteira, e depois iriam simplificar a fração. A primeira, 3 décimos. A segunda, 4 quintos. A terceira, 1 quinto. E a última, 1 terço. Dúvida? Não. Não, facinho, né? Assim. Você vai ler número 11. Posso de novo?
Tem mais alguém que não leu o que gostaria de ler? Pode. Marcelo percorre diariamente 4/5 do trajeto de casa até o trabalho de ônibus e o restante a pé. Sabendo que todo o caminho tem 8 quilômetros, calcule quantos metros ele percorre a pé. Olha só, né? O exercício deu o comando em quilômetros e está pedindo a resposta em metros, né? Então, nós vamos pegar 8 quilômetros, corresponde a 8.000 metros. 8.000 dividido em 5 trechos iguais, cada trecho 1.600. Se ele percorre 4/5 do trabalho de ônibus, o restante é a pé, então uma dessas partes corresponde a 1/5, que é 1.600 metros. Dúvidas? Próximo. Posso ler, tio? Pode. O teatro da escola, que o Murilo estuda, tem 400 lugares. Esse número corresponde a 5/8 do total de alunos. Quantos estudantes há nessa escola? 400 lugares, 5/8 do total de alunos. Então, ó, nós vamos imaginar que 5/8 corresponde a 400 lugares. Então, se eu pegar 400 e dividir por 5, nós vamos ter 80. Se eu quero saber quanto corresponde o total, 80 vezes 8, 640. Certo? 13. Rapidinho, que acho que está dando a nossa hora já. Oi? Tem um grupo. Flávio, já estamos no horário aqui. Ai, ó, tá vendo? O tio Léo já chegou. Galerinha, olha só. Amanhã nós vamos fazer a nossa oficina, né? Que a gente combinou. A Alana vai ensinar para a gente a confeccionar um sapinho de tangram. Então, a tia descreveu para vocês o material que vocês vão precisar, tá? Uma folha, pode ser colorida, pode ser verde ou não, né? Pode ser lisa. E tesoura e papel para a aula de amanhã, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Até amanhã, galera. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.